Fala meu povo, fala minha pova, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, espero que seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, ou até uma boa madrugada, talvez esteja vendo esse vídeo de madrugada. E espero que você esteja bem, você, sua família, esteja tudo ok. E no vídeo de hoje eu queria trazer uma mensagem para a gente refletir aqui. E o título dessa mensagem é O que você não está vendo, que poderia ver. E para a gente falar sobre isso, eu vou trazer uma passagem da Bíblia para a gente conversar, como sempre. E ela já está aqui, nossa companheirinha, fazendo companhia para mim aqui. E antes de eu falar essa mensagem, antes de eu fazer essa leitura aqui com vocês, eu queria antes contar um pouco da história, porque para a gente chegar na mensagem em si, é sobre a história de Agar. E eu vou falar resumidamente aqui para vocês até chegar na leitura, porque senão eu teria que ler vários e vários capítulos aqui com vocês. E Agar ela era uma egípcia, e que era concubina de Sarai, que era esposa de Abraão. Para quem não sabe, Abraão, aquele nome conhecido, pai da fé, não estou falando de Abraão Lincoln não, tá? E o que acontece? Sarai, que era a esposa de Abraão, ela não podia ter filhos. Ela era estéril. Aí o que ela faz? Ela vai, fornece, entre aspas, porque na época assim era normal, que o Abraão, que era o marido dela, se deitasse com a concubina dela, que é como se fosse a escrava dela. E aí Abraão vai, se deita com ela, e ela é engravida. E essa pessoa que eu tô falando é Agar. E aí depois que ela engravida tudo, ela começa meio que desdenhar da senhora dela, que era Sarai. Aí acontece que Sarai vai falar com Abraão, meio que põe a culpa em Abraão. Aí Abraão pega, fica meio assim, fala que foi Sarai que deixou ela deitar com ele, enfim, meio aquela novela das 8, assim, sabe? E aí por fim o que acontece é que essa escrava, essa Agar, ela foge. Aí quando ela foge grávida, e aparece um anjo do Senhor para conversar com ela. Aí o anjo do Senhor conversa com ela, e aí ela pega e volta para a terra dela lá, volta a ficar debaixo do poder ali da senhora dela, que era a esposa de Abraão. Imagina o clima, hein, gente? E aí o que acontece? Aí ela tem o filho dela é chamado de Ismael, e esse filho passa um tempo tudo, aí vem outros capítulos, Deus aparece para Abraão de novo, conversa com Abraão, faz a promessa que mesmo Abraão tendo 100 anos, ele vai dar um filho que vai vir de Sarai. E aí tanto que acham que até é engraçado, eles meio que dão risada, Deus dá uma repreendida neles, enfim, isso daí é papo para outro vídeo, outro dia. E aí acontece que Sarai fica grávida, aí Deus muda o nome deles e aí ela vira Sara, não é mais Sarai, é Sara. E aí ela grávida tudo, depois que o nenê já nasceu e tudo ali, acontece que Sara vê Ismael e vê Agar dando risada, meio que zombando do filho dela, do milagre de Deus que aconteceu com ela. E aí o Sara vai, conversa com Abraão para mandar ela embora de vez e tudo, com o menino dela. E aí ela pega, Abraão vai mesmo achando errado, mas Deus vem para Abraão e conversa com ele de novo e fala que não tem problema, para ele ficar tranquilo, que também Ismael é uma semente de Abraão e que Deus estará com ele. E aí Abraão pega meio triste assim ainda tudo, manda essa egípcia embora, manda Agar embora e dá para ela um odre de água e dá pão para ela poder chegar em algum lugar, outra coisa assim, para ela não morrer de fome. E é aqui que começa a nossa leitura. Tudo isso começa desde o capítulo 17, mas onde eu vou ler aqui com vocês é do capítulo 21, a partir do versículo 15. Lembra da história? Abraão já deu a água para ela tudo e já mandou ela vazar. E aí agora começa a leitura, aqui a partir do versículo 15, do capítulo 21 de Gênesis, tá? Esqueci de falar o livro da Bíblia. Aí a leitura é assim, ó. E a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de um dos arbustos. E ela foi sentar-se à frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, pois ela disse, que eu não vejo a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse, que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água. E foi, encheu o odre com água e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou um arqueiro. E é aqui que a gente entra na mensagem de hoje. Gente, eu fico imaginando assim o desespero dessa mãe, né? Que até então estava tudo bem, estava lá no bem bom, estava no sossego, estava de uma certa forma confortável, por mais que tinha aquele clima ali meio instável, mas ela tinha um filho do cara que era o rei, assim, entre aspas, era o senhor de todo aquele povo, que era Abraão. E aí, do nada, por causa de uma zombada que eles deram, assim, do menino, do filho de Sara mesmo, eles são mandados embora, são expulsos, somente com um odre de água e com alguns pedaços de pães. São mandados embora para o deserto. Aí você imagina o desespero dessa mãe de colocar o filho debaixo de um arbusto, sabendo que ele vai morrer ali, deixar ele na sombra e olhar ele morrer de longe. Imagina a dor no coração dessa mãe.
Imagina o desespero que ela não estava do outro lado, somente esperando o filho dela morrer e ainda assistindo. Por mais que seja de longe, ela conseguia ver o filho dela ali. E só esperando a morte dele e também, consequentemente, a morte dela. E, gente, olha que incrível isso daqui. Beleza, Deus vem, fala com ela tudo, mas olha isso aqui, ó. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água. Ou seja, tinha um poço de água próximo dela, mas ela não estava vendo, porque ela só conseguia ver os problemas, ela só estava vendo as coisas ruins que estavam acontecendo. Ela tinha acabado de ser expulsa, entre aspas, de onde ela vivia, só estava ela e um menino. Se hoje ainda existe um certo preconceito em questão de uma mãe só com filho, assim, uma mãe separada, coisa do tipo, imagina naquela época antiga, sabendo que ela era escrava, que se deitou com o marido que não era dela, e só era ela e um menino. Imagina o preconceito daquela época. Imagina o desespero no coração dessa mãe, de deixar o filho ali para morrer. Imagina o tanto de coisa que não passava na cabeça dela. E por conta de todas essas coisas que estavam ali encobrindo, toda aquela nuvem nebulosa que estava ali, aquela tempestade que estava fazendo, não uma tempestade em copo d'água, mas uma tempestade que ela não conseguia enxergar nada, tinha um poço perto dela. Ela ia deixar o filho dela morrer de sede, sendo que a cura para o filho dela estava a poucos metros dela. Porque se ela conseguiu olhar com os olhos, na vista dos nossos olhos assim, esse poço não estava tão longe. E aí, continuando isso, logo depois, vem uma passagem da Bíblia aqui que é incrível. E Deus estava com o menino. Às vezes a gente também olha assim, né? Pô, essa mãe tá passando tudo isso, o pai expulsou o menino de casa, caramba, que coisa horrível. A gente já acha que é obra do inimigo, a gente já acha que é macumba, a gente já acha que é isso, aquilo outro. Mas Deus estava com o menino. Deus estava junto com ele, Deus já tinha prometido para Abraão que faria daquele menino também uma nação. Porque ele também era semente de Abraão. E agora, beleza, eu tô falando da Bíblia, de tempos lá atrás e tudo, mas vamos trazer para os dias de hoje nosso aqui. Quantas coisas que talvez está acontecendo com você, que você está criando e está com essa nuvem nebulosa aí na sua frente, que pode ser que você não esteja vendo seu filho morrendo, mas que você está achando que é o fim, você está achando que não tem mais jeito, você está achando que aquele seu sonho morreu, você está achando que aquele seu casamento morreu, você está achando que um relacionamento que você tem com seus filhos, você está achando que a convivência com outras pessoas morreu, e você está achando que não tem jeito para mais nada. Está faltando talvez Deus abrir seus olhos, talvez o poço, talvez a solução do seu problema esteja próximo. A solução do seu problema esteja próximo de você. Mas às vezes você não consegue ver, porque a gente está com tanta coisa encoberta, com tanta coisa nos olhos, tanta coisa ali que a gente não está conseguindo ver, só problema, e a gente não vê, às vezes, o poço que Deus está mostrando para a gente. Às vezes a gente não consegue ver que Deus está ali, Deus é maravilhoso, Deus estava com ele. Deus não é que Deus estava distante, Deus estava com o menino. Deus ouviu o menino e estava com o menino. E ele teve sucesso no deserto. Ele virou um arqueiro, tudo, depois ele tem outros filhos, ele realmente vira uma nação, mas Deus estava com ele. E aquela mãe que estava ali sentada, esperando o filho morrer, imaginem o desespero daquela mãe. Imagina talvez, imagina não, você sabe, o desespero que às vezes de você tá de não ver mais saída pro seu problema. De você só tá esperando aquilo morrer, de vez assim, sabe? Tipo dar uma coisa cardíaca lá. E Deus sempre tem um poço perto. Deus sempre tem uma solução próxima. É que muitas vezes a gente está olhando tanto para o problema, tão apavorado, tão já meio que entregue para aquilo, que a gente não está vendo Deus mostrar o poço para a gente. Que a gente não está descansando em Deus. E Ele sempre tem uma solução para os nossos problemas. Talvez não seja a solução às vezes que a gente queira, mas Deus sempre tem uma solução para nós. Então, esse vídeo de hoje eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso. Será que em vez de você estar vendo todos esses problemas, será que você já acha, meu casamento acabou, já era, não tem mais jeito? Meu emprego lá, o outro cara vai ficar com a vaga. Aquilo que eu quero, aquele sonho que eu queria conquistar, aquele comércio que eu queria abrir, não tem jeito não levo jeito para isso, não tem como. O Brasil tá difícil e várias outras coisas. Mas será que não tem um pocinho ali perto que você não tá vendo? Será que a solução ali não tá próxima que você não tá vendo? E às vezes pelos nossos olhos mesmo a gente não vê, a gente não consegue enxergar, a gente tem essa dificuldade imensa para enxergar. Mas desde que Deus esteja com você, você vai conseguir ver. Porque por mais que seus olhos não vejam, os olhos deles já viram e os olhos dele vai te mostrar. Mas para isso Deus precisa estar com você. Para isso, talvez você não precisa fazer igual o menino aqui que estava chorando, mas talvez você precisa chegar lá no seu quarto, talvez você precisa chegar lá no seu cantinho e abrir seu coração para Deus. Tentar resolver, parar de tentar resolver tudo com sua mão, com seu braço e tentar jogar um pouco para a mão de Deus, deixar Ele controlar. Pegar e falar, Deus, não estou dando conta, não tem como, já foi, já era. Falar o que você estiver sentindo. Porque quando Deus ouviu o menino chorando, ele estava vendo alguém que ele estava morrendo. Ele não estava vendo o menino que estava glorificando ele, falando, você salvo aqui pelo Senhor. Ele estava ouvindo um choro de alguém que estava morrendo. E aí ele ouviu o menino e ele veio dar a solução para o menino e para a mãe dele. Deus ouviu Agar e veio ali trazer a solução para ela e veio mostrar, tá ali minha filha, olha o poço ali perto ali. Tá ali o poço para você. E talvez esteja faltando isso para você, você chegar e se abrir realmente, verdadeiramente com Deus e falar para Ele tudo que está aqui dentro do seu coração.
Falar para ele tudo que você está sentindo, todas as angústias que você tá, tudo que você está achando que seu casamento acabou, que seu serviço já era, que seu sonho não tem mais jeito, e deixa que ele te mostre o poço. Deixa que ele esteja com você, que ele te mostre aonde está a solução. Mas para ele te mostrar onde está a solução, ele tem que te ouvir. Se você continuar tentando resolver tudo do seu jeito, se você tentar um casamento que está com problema, você resolver brigando mais, Deus talvez não vai conseguir te ouvir. Desculpa, Deus pode até te ouvir, mas ele não pode talvez se mover. Porque você não está indo buscar a ajuda dele. Você está indo fazer as coisas pelo seu próprio braço, está indo para resolver os problemas ali pela sua própria força. E às vezes a nossa própria força não é suficiente. Na maioria das vezes não é. E é aí que muita gente entra em depressão, é aí que muita gente entra em ansiedade, porque quer resolver tudo com as forças do braço, não sabe colocar nas mãos de Deus e falar, ó, resolve aí, Senhor, eu não estou conseguindo. Eu descanso no Senhor e resolve aí, Senhor, esteja comigo, esteja presente comigo aqui e resolve isso. Porque eu, por minha conta, eu não estou conseguindo. Então eu gostaria de deixar essa reflexão para você hoje. Será que esse grande problema que você está tendo na sua vida, será que isso que você já está vendo que está por um fio, que já morreu, que já era, será que aquele sonho que você já enterrou ele debaixo lá de 7 camadas, será que só não estava faltando você chegar e jogar esse problema para Deus? Para Deus te ouvir e Ele te mostrar o poço, Ele te mostrar a solução do seu problema? Pense um pouco nisso, reflita um pouco sobre isso, sabe? Porque é importantíssimo a gente saber descansar no Senhor. A gente saber que Deus está ao nosso lado. E isso é maravilhoso, não tem coisa melhor para a nossa vida do que a gente saber que Deus está aqui, ó, do nosso lado aqui, ó. Que Deus está junto com a gente. Seja nos momentos bons ou seja nos momentos ruins. A gente tem milhares e milhares e milhares de coisas aqui que fala que Deus está com o povo que nele confia, que Deus está com o povo que nele acreditava. Então a gente também precisa um pouco disso, sabe? Confiar em Deus, acreditar em Deus e jogar nas mãos dele. Falar o que a gente está sentindo, para ele nos ouvir. Ouvir nosso, que seja um choro realmente, talvez você não consiga falar nada. Talvez você queira um momento para Deus, você chame ele e você só consiga chorar, tudo bem. Porque ele não vai estar ouvindo sua voz, mas ele vai estar vendo o que está aqui dentro do seu coração. E é isso às vezes que a gente precisa. Saber que Deus veja o que está dentro do nosso coração. Por mais que ele já saiba, mas às vezes ele espera que a gente chegue nele. Tá? Então esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês reflitam um pouco sobre isso e que faça sentido isso para vocês. Porque não são palavras que, eu tô achando que é. Não, tá aqui, ó. Se vocês pegarem, tá tudo escrito aqui. E a Bíblia é a palavra de Deus. Por mais que tem gente que às vezes caminha assim, por mais que tem gente que às vezes foge quando vê alguém com uma Bíblia debaixo do braço, mas não, creia na palavra de Deus. Ela tem poder, ela tem um poder que você não faz ideia. Se você ainda não conhece, né, você não faz ideia do poder que tem. Tá bom? Então essa era a mensagem de hoje. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.